Shelton. Irei falar nessa atividade sobre os conceitos de regularidade, padrão, os números pares, números ímpares, múltiplos, números de Fibonacci, termos pitagóricos e diagonais de polígonos. Então vamos aí em busca de descobrir padrões e regularidades na matemática. Então, nós temos que um padrão é uma sequência, né, ou uma organização de elementos que seguem uma regra, que nesse caso seria uma regularidade. Por exemplo, nós temos os números pares, que segue de 2 em 2, né, 2, 4, 6. Temos os números ímpares, temos, por exemplo, os múltiplos de 4, os múltiplos de 5. Então, em todos esses casos, existe uma regra que determina como os elementos irão aparecer. Então, o padrão seria como esses números ou figuras se repetem ou se organizam seguindo uma determinada regra. Já a regularidade seria a características de um padrão que mostra que ele acontece de maneira constante e previsível. Então nós temos aí o segredo dos números pares e ímpares. Todo número natural no universo foi colocado para jogar em uma das duas equipes, né? Ou ele é par, perfeitamente dividido, ou ímpar, sempre sobrando uma peça. Então vamos ver a regra mágica na soma deles. Temos aqui a máquina de somar. Se eu somo um número par com um número par, tem um bloco perfeito aí, um encaixe perfeito. Se eu somo um número ímpar com outro número ímpar, novamente eu tenho um bloco perfeito. As duas metades sobrando, né, se completam. E se eu somo um número ímpar com um par, sempre irá sobrar uma peça solitária, né? Então seria aí um encaixe imperfeito. Então nós vimos que padrão é uma sequência ou organização observada e a regularidade é a regra que explica, né, que mostra esse padrão. Vamos agora ver a sequência mais famosa do mundo. Há mais de 800 anos o matemático Leonardo Fibonacci descreveu uma sequência especial, inicialmente usando os coelhos. A regra do jogo é simples: some os dois últimos números. Então, se eu somar os dois últimos números, a regra eu irei descobrir o próximo, né? Então, se eu somar aqui 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3 e assim por diante. E essa sequência, por que ela é importante, né? Nós vamos ver aqui na frente por que ela é importante. Essa sequência não vive apenas nos livros de matemática, ela é a receita secreta que a natureza usa para desenhar a posição das pétalas, das sementes e o formato das conchas. Então a sequência de Fibonacci, como nós vimos, é uma sequência de números em que cada número é obtido somando os dois números anteriores. Se nós quisermos descobrir o próximo número, né, da sequência de Fibonacci, como nós vimos, temos que somar os dois números anteriores. Nós podemos observar isso nas pétalas, nos galhos de árvores, nas conchas, nas sementes e etc. Vamos falar agora sobre a utilização aí do Teorema de Pitágoras, como as pessoas construíram pirâmide de templos com paredes perfeitamente retas, sem ferramentas. Elas usavam quebra-cabeça com o famoso trio de números 4, 3, 4 e 5. Então temos aí o triângulo perfeito. Sempre que você junta as medidas 3, aqui 4 e 5, temos um triângulo retângulo perfeito. Então os construtores sabiam que esse trio formava o canto perfeito de uma parede, sem nenhuma tortuosidade. Por isso que antigamente eles já conseguiam fazer obras, né, gigantes com tamanha perfeição. É o chamado termo pitagórico primitivo. Temos aí o desafio dos polígonos, que é uma diagonal. Então na geometria uma diagonal é uma linha reta que liga dois cantos vértices de uma
forma geométrica, mas existe uma regra, eles não podem ser vizinhos. É como jogar uma corda para uma casa do lado da rua, mas não para a casa do outro lado, mas não para a casa do lado, né? E nem para você mesmo. Então temos aqui a regra, né? Tem um vértice aqui, eu posso ligar ele, não posso ligar com os vizinhos e nem comigo mesmo. Aí eu descubro o número de diagonais, tem uma formulazinha, nós vamos ver mais aqui na frente. Então aqui nós temos a fórmula, né? Total de vértices, que é n menos 3, e divido tudo isso para 2 para não repetir, né? Então dividindo para 2 para não contar em dobro. Então temos aqui, fazendo o teste, temos aqui um vértice de um quadrado, não posso ligar para os vizinhos, só me resta ligar para esse aqui. O vizinho e eu dá 3, então sobra 1, multiplica por 4, divide por 2, dá exatamente 2 diagonais. É isso, até a próxima atividade.